Queria fazer um convite para você encontrar o seu lugar nesse momento. Sente. Vou pedir aos irmãos que puderem, por favor, concentre toda a sua atenção. Deixe o celular de lado. Não faça outra coisa a não ser receber aquilo que Deus está guardando para você. Feche seus olhos por um instante. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Pai de amor, nós cantamos agora dizendo no Salmo que é do céu que vem o nosso socorro. O salmista dizia que o Senhor nunca nos deixa e nos abençoa da onde a gente parte e da onde a gente consegue chegar. O Senhor não abandona. Nós cremos, e ao olhar, Jesus, para a nossa vida hoje, nós queremos exercer ainda mais a nossa fé, dizendo: o Senhor está comigo, o Senhor não me abandonou, o Senhor caminha do meu lado, mesmo quando eu não enxergo, mesmo quando eu não percebo, mesmo quando eu não sinto. Por certo, eu creio que o Senhor que me abençoa na partida e na chegada, aquele que um dia iniciou uma obra maravilhosa, Ele vai levar à perfeição. E é por isso que hoje eu posso reunir toda a minha fé e dizer: é do céu, é do Senhor que me virá o meu socorro. Ele não me deixará, Ele não me abandonará, Ele não fará com que eu passe toda a minha vida, mas Ele virá como juiz, Ele virá como aquele que me ama. Senhor, nós te agradecemos nessa noite por tanto amor. Obrigado, Pai do céu, porque quando a gente chegou aqui hoje, de alguma forma o nosso coração dizia que algo especial o Senhor tinha guardado para cada um de nós. Eu sei que o Senhor pode olhar agora o coração dos teus filhos, a lágrima, a dor que muitos carregam, de um vazio que corrói. Mas eu sei ainda mais, Jesus, que o Senhor tem remédio para a nossa ferida, para o nosso machucado. Amém, igreja? O Senhor tem remédio, Deus. O teu Espírito Santo vai entrando em cada espaço desse lugar, desse santuário, da nossa vida, do nosso coração. Nós acolhemos, e o que nós dizemos é isso: toma o teu lugar, toma o teu lugar, amado Deus. Nós desejamos a tua presença, nós honramos o Senhor, nós buscamos cada dia mais o Senhor aqui e aonde nós estivermos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Olha, eu quero dizer para a senhora, para o senhor, que quando Deus nos chamou aqui hoje, Ele queria ensinar a cada um de nós sobre perseverança e sobre constância. São duas palavras difíceis: constância e perseverança. Quando nós ouvimos toda a liturgia, o conjunto da liturgia, a gente ia percebendo aos poucos que Deus estava formando o nosso coração e a nossa fé para caminharmos em misericórdia. Deus estava formando o nosso coração para caminharmos Deus chamou para isso, meu amado. Deus te chamou para isso. Por que é importante demais a gente ouvir isso? Porque por muitas vezes nós começamos bem, mas nós caímos. Nós começamos e recomeçamos, mas muitas vezes falta fôlego. E mais do que fôlego, falta perseverança,
falta constância. E hoje o que a gente pode pedir a Deus é: Senhor, eu preciso ser mais constante no meu amor. Senhor, eu preciso ser mais constante na minha vida de fé. Senhor, eu preciso ser mais constante comigo mesmo, com as minhas metas pessoais, com tudo aquilo que eu estabeleci como prioridade para a minha vida. E aí você sai dessa igreja aqui hoje em paz, porque você entende que tudo que está acontecendo na nossa vida não é culpa apenas da globalização, do mundo corrido, mas é culpa também de algumas vezes que nós não escolhemos bem. Por exemplo, nós podemos, e a gente diz isso muitas vezes, que tempo, que relacionamentos, que tudo que a gente faz é questão de prioridade. A gente consegue arrumar um tempo para aquilo que é importante, sim ou não? A gente consegue arrumar um tempo para aquilo que nos faz bem, sim ou não? E aí a gente então podia sair daqui hoje super desanimado, dizendo assim: poxa, padre, mas eu estou há muitos anos tentando e não estou conseguindo. Sabe por que muitas vezes a gente se prende de uma forma que até a gente se desanima com a gente mesmo? Porque você não tinha escutado ainda essa palavra. Amém, minha gente? Fala para a pessoa que está do seu lado, diga assim: graças a Deus, você veio para essa missa. Diz, graças a Deus, você recebe hoje a constância e a perseverança que vem de Deus. A gente ouviu a história de duas pessoas. O primeiro era um juiz que não temia o Senhor, e o segundo era uma viúva que ela estava tentando fazer justiça. Mas olhe para o padre, aquela mulher não ganhou a causa por outra coisa a não ser pela perseverança e pela constância dela. Bom, o fato é que quando a gente ouviu o evangelho de hoje, Jesus disse: eu vou contar essa parábola para que os meus discípulos sempre rezem e encontrem um motivo de sempre rezar. Em outras palavras, Jesus está dizendo que também na nossa vida de oração, se a gente tiver a constância e a perseverança, o Espírito Santo vai transformar o nosso interior, o Espírito Santo vai nos fazer mais íntimos dele. Em outras palavras, o que o padre quer lembrar é que a oração, queridos irmãos e irmãs, perseverante, a oração perseverante não muda a Deus, mas muda cada um de nós. Em outras palavras, a oração perseverante faz com que o nosso coração se configure ao ritmo de Deus, o ritmo da esperança. Porque como que está o nosso coração acelerado pela ansiedade, querendo que tudo aconteça no nosso tempo? Mas uma pessoa que reza, e que é constante, e que persevera rezando, vai percebendo que o ritmo do seu coração entra no ritmo de Deus, e não no ritmo do imediatismo do mundo. Amém, minha gente? Então você pode dizer: padre, os músicos aqui não estão ouvindo, só ouviu uma música. Todo mundo com os músicos: padre, eu preciso dessa oração perseverante, porque muitas vezes o meu coração, e aqui não é do seu vizinho não, você pode dizer: é o meu coração que está nesse ritmo frenético, acelerado, ansioso, querendo tudo para ontem. Quando a gente entra no ritmo de Deus, o nosso coração vai batendo no tempo do Senhor. Amém, minha gente? Glória a Deus por isso. Quero que você entenda que hoje Deus nos chamou aqui de uma forma muito simples para falar e para ensinar a gente 3 pontinhos, 3 ensinamentos Deus quer nos dar. E o primeiro deles é: a perseverança é permanecer em constância, mas também em comunhão. O que cada um de nós ouviu hoje na primeira leitura? A gente viu Moisés, aquele homem de Deus tremendo, que subiu no cume do monte exatamente quando o povo de Israel estava numa grande batalha. E aí ele percebeu aquilo que é difícil a gente perceber. Olhe para o padre, aquilo que nós não conseguimos perceber, Moisés percebeu. Que tirada que Moisés teve. Cara, preste atenção, que tudo que está acontecendo na tua vida é reflexo do que acontece na sua vida espiritual.
Aquele homem olhou e disse: o que está acontecendo de batalha lá depende também daquilo que eu faço na minha vida espiritual. E o que é que Moisés fez? Eu vou fazer aquilo que o povo está com preguiça de fazer. Eu vou adorar o Senhor. Aquele homem tremendo de Deus levantou a mão. Ele levantou as suas mãos e ele foi percebendo. Cara, você tem que perceber isso. Quando você entra um nível de adoração, de oração perseverante, as coisas começam a ter um reflexo direto na sua vida. Como é difícil a gente perceber. A gente pensa que é tudo. Ah não, é porque o vizinho mesmo que é chato. Ah não, é porque o meu patrão é muito exigente. Ah não, é porque a doença chegou em casa mesmo. Cara, não. A intimidade de Moisés fez ele perceber que a vida espiritual estava relacionado com a sua vida. E ele disse: opa, se eu levantar as minhas mãos, e se eu tiver o meu coração em Deus, Israel vai vencer. E a palavra de Deus disse o quê? Enquanto Moisés levantava as mãos, o povo de Israel vencia. Mas o cansaço faz parte de cada um de nós. E a Bíblia mesmo diz que quando Moisés começava a desfalecer, levante a sua mão direita, em nome de Jesus. Pode que está lá em cima, por favor. Os músicos também, levante a sua mão direita. Levanta isso. Quantas vezes a gente falta generosidade no teu louvor, muitas vezes na tua adoração. A gente começa até a adorar o Senhor, mas e foi justamente naquele momento, preste atenção, que ele disse: não, preciso erguer minha mão em adoração, porque a vitória sai daí. Pode baixar agora a sua mão, obrigado. E sabe o que acontece? Ele foi desfalecendo. Mas o padre disse, está escrito, perseverar é permanecer em constância e comunhão. Moisés não estava sozinho. Ele não estava sozinho. Mas aí você perde muitas batalhas para o inimigo. Por quê? O que é que ele fala para você? Olha, se isola. Sabe o que o inimigo vai dizer para você? Ih, não conta não, porque você vai passar vergonha com o que está acontecendo. Olhe para o padre. Olha, o inimigo chega aquele dia mais difícil, que você precisa de comunhão, você precisa de alguém rezar com você. E aí você diz: não, deixa como está, ninguém me entende. A Bíblia ensina para a gente, de uma forma tão pedagógica, que apareceram Arão e Ur. Eles colocaram uma pedra, fizeram Moisés sentar e disse: Moisés, eu estou entendendo que o que acontece na tua vida espiritual é reflexo na tua vida do presente. Então nós vamos sustentar a tua mão. E aquele homem, Arão, se torna um sustentáculo da mão direita. Ur se torna um sustentáculo da mão esquerda. Amém, minha gente? E a Bíblia diz que a vitória foi garantida. Em outras palavras, a Sagrada Escritura está ensinando ao meu coração e ao seu coração que você está perdendo muitas lutas por conta da falta de perseverança, da falta de constância e da comunhão. Meus amados, a palavra está sendo tão simples, mas é uma palavra tão poderosa, que está lembrando para você, diz assim: a partir de hoje, você não tem mais direito de lutar sozinho. Aquele homem estava cansado, mas ele tinha alguém do lado dele. Amém, minha gente? Olha quantas vezes você precisa dizer: olha, eu vou lá na intercessão da paróquia, eu vou lá no grupo de oração, eu sei que aquele povo reza, eu vou pedir ao padre, padre, reza por mim. E olha, uma coisa que eu levo a sério, eu levo muito a sério: quando alguém me pede para orar, eu oro de verdade. Eu oro e sei que Deus está levantando aqui muitas pessoas para fazer isso também. Se Deus está colocando alguém para que você interceda, não pare de interceder. E olha, é verdade, porque Deus muitas vezes pode não te dar as respostas. Deus pode muitas vezes nem fazer você saber que o fruto da tua oração foi conversão da pessoa, foi a cura da pessoa. Não importa, o que importa é que quando você não estiver bem, não se isole, não baixe a guarda, não baixe a mão em adoração, mas continue. E se necessário for, você fala: eu preciso de Ur, eu preciso de Arão. Agora olhe para o padre. Será que está faltando humildade no nosso coração? Porque quando a gente é autossuficiente, quando a gente é muito autocentrado, a gente diz assim: ninguém me entende, eu tenho vergonha. Cara, a Bíblia hoje está te dizendo
Que perseverar é permanecer em constância e em comunhão. E por que é tão importante a gente aprender isso? Porque todo mundo cansa. E esse é o segundo ensinamento. O segundo ensinamento, pode falar, o segundo ensinamento é justamente a luta que a gente precisa ter contra o cansaço interior. Perseverar, meus amados irmãos e irmãs, é lutar contra o cansaço. Agora, olhe para o padre. Talvez você precisa hoje do bálsamo do Senhor. Você que veio para essa igreja, você que está em casa ouvindo essa mensagem, talvez você diga: Padre, é para mim o bálsamo de cura, o bálsamo de força pelo cansaço que eu estou carregando. E eu posso te dizer, existem muitas pessoas sérias aqui nessa igreja que estão carregando, estão vivendo sob um nível de um cansaço incrível. Mas eu posso te dizer mais outra coisa. Deus lá no alto do céu está orgulhoso com muita gente. Sabe por quê? Porque, queridos irmãos e irmãs, o Evangelho diz que aquela viúva, todo dia lá. Agora, ó, aprenda com o padre, os coroinhas, belas damas, aprenda. A viúva foi lá, bateu, nada feito, voltou para casa. Depois de um mês, a gente geralmente com muito menos costuma desistir. Aquela mulher precisou lutar contra o cansaço que ela estava tendo, contra os pensamentos dela, sabe? E aí a gente diz isso, porque o que vinha na mente daquela mulher? Você não é nada. Esse homem é muito importante, ele não vai fazer nada por você. Mas a Bíblia diz que aquela mulher só pensava no Senhor. Aquela mulher concentrava os seus pensamentos. Ela jogava longe e disse: não, eu não vou pensar os pensamentos ruins, eu não aceito. E aquela mulher manteve a sua mente firme e focada e disse: é do Senhor que me virá o meu socorro. O Senhor me abençoa na partida e na chegada. É o Senhor que traz a resposta para a minha vida. Eu não desisto, eu não vou desistir. E aquela mulher lutava todo dia contra os pensamentos ruins que diziam: minha filha, você não vale nada. Aquele homem é muito importante. Você acha que ele vai ter tempo para você? Amém, minha gente? E aquela mulher venceu. Aquela mulher disse: não, eu não vou desistir. E aquela mulher diz assim: maior é o que está dentro de mim do que aquilo que está no mundo. Amém, igreja? Você pode dizer muitas vezes isso, porque se você é como o seu padre, você é de carne e osso. Porque se você é como o seu padre, você se cansa. Mas eu quero dizer que a coisa mais linda do mundo é essa perseverança. Nos faz lutar contra todo cansaço interior. Porque as pessoas pensam assim: perseverança, quem tem perseverança não tem cansaço. Não, mesmo na perseverança você vai ter cansaço. Mas eu quero te dizer, quem persevera, mesmo diante do cansaço, continua diante daquilo que é promessa para a sua vida. É tão maravilhoso a gente perceber isso. A gente precisa entender que o cansaço vai tentar abraçar você, meu amado, minha amada, muitas vezes. Mas se você é um homem de fé, você vai entender que o amor não pode parar. Não é assim? O desejo passa, a beleza passa, os bens passam, e o que vai viver, o que vai existir, o que vai subsistir dos relacionamentos é a perseverança que vai sobreviver mediante ao cansaço. Agora eu quero abençoar a sua vida, e principalmente quem é casado, aqui escute isso em nome de Jesus. Olha, Deus está falando muito sério para você que é mulher casada e para você que é homem casado. Pare de abrir a sua boca para lançar sobre o teu matrimônio palavras de destruição. Você está sendo usado pelo inimigo. Quando você estiver cansado, aprenda a descansar em nome do Senhor, mas não lance palavras de maldição. Você pode dizer: Padre, mas não tem jeito o meu matrimônio. E eu digo: para Deus nada é impossível, tudo tem jeito. Deus sabe consertar tudo. Agora, querido, você precisa ser quebrantada, você precisa ser quebrantado. Não abra mais a sua boca para lançar sobre a sua casa, sobre a sua família, palavras que só agradam a Satanás. Desculpa dizer esse nome. Tem pessoas que
aqui nessa igreja, honram a Deus, mas por conta do cansaço, do desânimo, em diversos momentos, que são os momentos mais próximos da vitória, acabam cedendo, acabam deixando de lutar. Por quê? Porque não entendeu que mesmo você que persevera, você vai cansar. Mas o cansaço não pode te parar. Você lembra um propósito maravilhoso que existe lá na frente. Olha, nós vamos terminar essa homilia falando sobre esse terceiro ponto, que para mim é o ponto mais importante. A perseverança nasce da memória da fé. Gente, que coisa maravilhosa. É tão profundo. E olhe para o padre. Olhe para o padre. Toda a igreja olhe para o padre. Na boa. A gente tem que se sentir muito agraciado por Deus. E a gente é. Olhe para o padre. A gente tem que ter muita ternura por Deus. A gente tem que ter um olhar muito carinhoso para Deus e dizer: Senhor, a gente não merece tanto amor, não. Senhor, a gente não merece tanto carinho, tanta preocupação. Gente, quando você ouviu hoje a segunda leitura, aquilo ali é um banho. É tipo assim, não, boa. Lembra que Pedro disse: Senhor, já que o Senhor quer lavar meu pé, lava todo o meu corpo. Jesus disse: não, Pedro, você não está entendendo nada, vou lavar só o pé. Pois bem, com essa leitura, Jesus quis lavar a gente toda. É muito amor, gente. O que é que São Paulo faz? Olha para o padre. São Paulo estava velhinho, já estava perto de morrer. E aí ele chama o discípulo dele: Timóteo, vem cá, você não pode esquecer. E aí olha o que ele diz. Preste atenção, não perca por nada. Ele vai dizer: você, se aprender a viver com a memória da fé, você vai passar por tudo e você vai conseguir perseverar. Que coisa tremenda. Ele diz: olha, você ouviu a pregação, você viu o meu testemunho, e se você ouviu a pregação e viu o meu testemunho, prega a palavra e persevera. Em outras palavras, e aí a gente aprende aqui agora, você recebe isso em nome de Jesus agora. Olha que bênção, olha que bênção. Quando nós recordamos os benefícios de Deus, nós conseguimos perseverar. No meio do caminho vai acontecer alguma coisa na tua vida. Se está acontecendo agora, você cai as escamas dos teus olhos para você enxergar. Querido, você que é jovem, vai acontecer algo lá no meio. E vai acontecer algo para impactar você e a sua casa. Você vai pensar que é o fim do teu matrimônio, mas você vai lembrar, gente, que palavra poderosa. O que vai te dar perseverança no teu matrimônio, na tua vida espiritual, são as memórias das maravilhas que Deus fez e que Deus faz na sua casa. Amém, minha gente? Olha, Deus te deu livramento, Deus te dá bênçãos, Deus te dá coisas que muitas pessoas sonhariam em ter. A tua vida é a oração que muitas pessoas pedem a Deus. Quanto privilégio, quanta graça. E o que a gente precisa então fazer, Padre? A gente precisa ter na nossa mente a palavra, recordando os benefícios, as maravilhas que Deus faz. Olha, querido, que se você não entende essa parte da lição, o inimigo vai aproveitar demais de você. Em vez de você abrir os seus lábios para dizer: bendito seja, glorificado seja o teu nome, Senhor, você vai abrir a boca para aplaudir Satanás, dizendo: misericórdia, mas de novo. E aí a pessoa entra num ritmo de reclamar, que é a misericórdia. Guarde no seu coração. A perseverança nasce da memória da fé. Agora, o discípulo, ele não se alimenta. O discípulo não se alimenta da emoção. Não é a emoção, querido, que vai alimentar a tua vida, não. Guarde isso no seu coração. Mas é essa memória. Eu posso terminar a homilia aqui dizendo o seguinte: você já entendeu por que Deus te trouxe aqui, mas eu quero que você leia isso com o Padre. Vamos juntos. Não é a emoção que sustenta o discípulo, mas a lembrança das promessas de Deus. Ou você aprende a conjugar na tua vida com os ensinamentos do céu, ou você vai ficar sempre tremendo quando qualquer coisa aparecer. Eu quero lembrar te que, graças a Deus, a memória que a gente faz pelas coisas que Deus nos dá, são elas que nos deixam em pé quando tudo começa a estremecer dentro da nossa casa, do nosso trabalho, da nossa vida pessoal e do nosso matrimônio.
mas Deus te trouxe aqui para te abençoar. E é só isso que você precisa entender. Deus não está aqui para brigar com você. Deus não está aqui para armar, sabe, uma tenda de luta. Não, Deus trouxe você aqui para te dizer o quanto você é especial, o quanto você é amado e o quanto aqueles que confiam nele ficam de pé. Eu quero lembrar isso. A Bíblia diz que São Paulo ficou sozinho no julgamento dele, não teve ninguém, e ele disse: o Senhor nunca me abandonou. São Paulo disse isso, não teve uma só pessoa, e ele falou para a comunidade, mas ele disse: entretanto, o Senhor Deus não me abandonou. Manter a lembrança de Deus é saber que nos dias mais difíceis você pode dizer: entretanto, o Senhor não me abandonou. E é por isso que São Paulo diz: eu sei em quem eu coloquei a minha confiança. Pode ter certeza que quando o dia mau chegar, você vai poder dizer isso: eu sei em quem eu coloquei a minha esperança. Feche seus olhos. Eu termino abençoando você. Se você pode, feche seus olhos. Pai do céu, dai-nos a graça de perseverar em comunhão, que irmãos possam orar comigo nos dias que eu não tiver mais força, que eu encontre uma comunidade que seja capaz de me ajudar nesses dias, que eu tenha aquela confiança e a perseverança, a constância da viúva, porque eu sei que o melhor de Deus está reservado para mim. Deus, eu quero dizer que no dia mais cansado que eu tiver, eu vou perseverar, porque a memória da fé vai me sustentar nos dias ruins. Eu abençoo o coração dessas pessoas que estão aqui pela primeira vez. Sobre você, mulher, que veio pela primeira vez aqui nessa igreja. O Senhor não desistiu de você. O Senhor nunca te abandonou. Você que é homem, Deus está do teu lado. Ele cuida de você sem que você perceba. Toma o teu lugar aqui, Deus. Toma o teu lugar, Senhor. O que nós desejamos é te adorar. Nós desejamos a tua presença, Deus. Amado Deus, toma o teu lugar no coração dos teus filhos. Toma o teu lugar aqui e agora. Nós somos gratos. Muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor fez e faz na nossa vida. Vai ficando de pé e vai cantando. Toma o teu lugar, amado Rei. Feche seus olhos. Toma o teu lugar, amado Rei. Nós te desejamos. Nós te desejamos. Nós te desejamos. Fale com o Senhor. Toma o teu lugar, amado Rei. Toma o teu lugar. Toma o teu lugar, amado Rei. Nós te desejamos. Nós te desejamos. Nós te desejamos. Dá força, Senhor. Toma o teu Aquele que está caído. Dá força, Senhor, aquele que está tremendo. Dá força, Senhor, aquela que está querendo largar tudo, Senhor. Nós cremos que o Senhor tem resposta para nós. Toma o teu lugar, amado. Adore o Senhor, igreja. Cante. Nós te desejamos. Nós te desejamos. Para terminar. Toma o teu lugar, amado Rei. Toma o teu lugar, amado Rei. Toma o teu lugar, amado Rei. Nós te desejamos. Nós te desejamos. Toma o teu lugar, amado Deus. Senhor, nós vamos voltar para as nossas casas com a nossa confiança. Os nossos braços estarão erguidos
Porque a nossa vida espiritual, ela é compatível com a nossa vida humana. E é reflexo de tudo que está acontecendo. Eu não vou mais perder nenhuma batalha. Amém, igreja? Eu quero convidar você a dizer isso em nome de Jesus. Diga, eu não vou. Pode ser toda a igreja, diga, eu não vou perder mais nenhuma batalha. Porque está comigo o Senhor dos Exércitos. Quando a minha mão estiver de pé, diga isso, enquanto as minhas mãos estiverem erguidas, a minha casa será do Senhor. Diga isso para aquele que está cansado, diga, enquanto as tuas mãos estiverem erguidas, o teu casamento será do Senhor. Diga isso, virão tempestades. Diga isso, virão lutas, mas o Senhor é contigo. Erga sua mão, querido, lá no alto. Erga sua mão e diga isso, toma, Senhor, toma. Toma o teu lugar, amado. Adore o Senhor. Toma o teu lugar, amado Rei. E Nós te desejamos, nós te as mulheres, desejamos. só as mulheres, vá. Toma o teu. Canta, mulher. Toma o teu lugar. Os homens de Deus, vai, os homens. Nós te desejamos, nós te desejamos. Para terminar agora, toda a igreja do Senhor, vamos juntos. Toma, Senhor, toma o teu lugar. Toma o teu lugar, amado Rei. Nós te desejamos, nós te desejamos. Canta, igreja, canta. Toma o teu. Nós te desejamos, nós te desejamos. Toma o teu. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,